Glórias a Deus, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém. Quem aí veio ontem para o nosso culto de ação de graças? Quem saiu daqui assim, dando mais graças ainda a Deus? Glória a Deus. Foi lindo o nosso culto ontem, né? Nós glorificamos ao Pai, porque são presentes de Deus para as nossas vidas. Nós termos a oportunidade de estarmos com a igreja com as portas abertas, não é? E mesmo com toda a pandemia que nós temos vivido, nós temos visto que tem pessoas que estão se esforçando para estarem presentes, tem pessoas que estão se esforçando para estarem novamente inseridas no corpo e participativas nas atividades da igreja. Nós agradecemos a todos, amém? Todos que colaboraram de todas as formas para que o culto acontecesse. Evangelista Silas, Paula, Bia, Lê, que estiveram aqui fazendo louvor. As irmãs que estiveram aqui correndo com toda a limpeza também durante a semana, né? Estiveram aqui correndo com os comes e bebes o tempo todo com a organização do templo. A Nilda e a Uiara são peças preciosas nas nossas vidas. Irmã Marli, ela não pôde vir ontem, mas nós sentimos muita falta dela. O irmão Dorivaldo, que esteve aí dando uma força também. E foi tudo muito bom. Gente, que café delicioso que teve no final do culto, né? Olha, vou te dizer, assim que a gente descobre os dotes culinários, né? Dos irmãos e das irmãs, porque os irmãos também cozinham, não é verdade? Também cozinham. E eu só fiquei com vontade de comer um bolo de milho que me falaram ontem que estava muito bom. Eu não consegui sentir nem o cheiro daquele bolo. Mas eu tenho certeza que por esses dias eu vou comer dele, eu tenho certeza. Amém? Deus é muito bom, não é? Os pequenos detalhes, Deus alegra o nosso coração, né? Não só o fato de nós estarmos ali tomando um café, de estar tudo pronto com muito carinho, mas a comunhão entre irmãos faz total diferença nas nossas vidas. E por esses meses nós pudemos sentir falta disso e aprendermos a valorizar muito mais, não é? Olharmos nossos irmãos com um olhar mais brilhante, né? Mais cheio de alegria, quando depois de tanto tempo sem estarmos juntos, nós temos a oportunidade novamente de nos vermos, né? E de cultuarmos ao Senhor. Isso é muito importante, amém? Presente de Deus para nós. Deus, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite? Sabe? Independente de tudo que nós fazemos para o Senhor, para a casa do Senhor, para o nosso próximo, independente de tudo que nós fazemos para o reino de Deus, o que importa para o Senhor é que nós venhamos fazer com amor. Com amor. Nós vamos ver que nós corremos tanto, que nós ansiamos tanto por tantas coisas, até mesmo dentro da casa de Deus, até mesmo ministerialmente ou espiritualmente falando, e deixamos de lado algo muito importante, que é o amor. E é sobre isso que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. E o Senhor, Ele vai usar Sua palavra, está registrada ali na carta de 1 aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 12. Você pode abrir, deixa aberta. Já nós vamos ler, tá bom? Queridos, Coríntios, ou a igreja de Corinto, ela era uma igreja muito próspera,
uma igreja muito rica em dons espirituais e em espiritualidade. Mas também era uma igreja muito rica em problemas. Problemas que precisavam ser devidamente administrados para que a igreja viesse ter o seu perfeito funcionamento. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta àquela igreja, o intuito dele era resolver problemas. Problemas éticos, problemas culturais e problemas sociais. Problemas também doutrinários, problemas práticos do dia a dia ali da igreja. A intenção do apóstolo Paulo foi esta. Porque era uma igreja muito mista. Ela era formada por judeus, ela era formada por romanos, era formada por gregos, era formada por me ajuda. Travou. E era formada também por escravos. Imagina o tamanho da diversidade de pessoas, de conhecimento, de comportamentos que existia no meio daquela igreja. Eram muitas. O apóstolo Paulo ele escreveu esta carta para conseguir equacionar todos esses problemas e chegar numa resolução e dizer assim para aquelas pessoas: olha, é dessa forma que vocês precisam se comportar, é dessa forma que a igreja precisa estar. Porque não adianta vocês serem ricos de espiritualidade e também serem ricos de problemas. Porque vai chegar um momento que vocês não vão suportar. Vai chegar um momento em que essa situação vai ficar incontrolável. E a igreja corre um grande risco de desmoronar. Sabe? Nós, como líderes na casa do Senhor, precisamos ter este olhar sobre a igreja. Precisamos ter este olhar. Sabermos o quanto de riqueza espiritual que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. E também conhecermos os reais problemas das nossas congregações. Os reais problemas que existem no nosso meio. E sabermos que nós somos formados por um corpo. E um corpo, sim, muitas vezes cheio de problemas, né? Devido às diversidades de pensamentos, de posicionamentos, de cultura. E nós procuramos, queridos, pedir ao Senhor sabedoria para lidarmos com essas situações no meio da igreja de Cristo Jesus. Porque você pode dizer assim, mas essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás, pastora, não é possível, as pessoas evoluíram tanto. Será que as igrejas de hoje em dia apresentam os mesmos problemas? Problemas até maiores, né? Porque tudo evoluiu, inclusive os problemas. E nós precisamos pedir muita sabedoria para Deus, para lidarmos com as diversidades no meio do povo de Deus. E um problema muito sério que existia ali no meio daquele povo é que eles se orgulhavam do seu conhecimento e da sua maturidade espiritual. O orgulho deles referente a isso era tão grande, que o apóstolo Paulo precisou se utilizar de palavras para mostrar para eles que eles eram meninos. Que eles eram meninos na fé. Meninos se achando grandes, meninos se achando gigantes. Meninos tentando dominar certas áreas da igreja que não competia a eles dominarem. E Deus muitas vezes nos confronta dessa forma, não é?
porque nos achamos tão conhecedores da palavra de Deus. Nos achamos muitas vezes tão maduros espiritualmente. E aí vem o Espírito Santo do Senhor e nos quebra no meio. Para dizer assim, olha, você ainda é uma menina, você ainda é um menino. Que precisa entender várias realidades espirituais. E saber que não é o inchaço de conhecimento. E saber que não é o inchaço de maturidade espiritual que vai te levar à prática que eu tanto desejo no meio da minha congregação. Porque o meu maior desejo é que todos venham exercer as suas funções, independente do seu nível intelectual, independente do seu nível de maturidade espiritual, com amor. Amém? Com amor. Ontem eu fiquei muito impressionada ao conversar com uma irmã que veio nos visitar, a mãe da Elisa, irmã Cida. E ela começou a contar para mim como foi especial para ela a primeira vez que o pastor chamou, ou que ele solicitou para que ela limpasse o altar da igreja. E ela disse assim, pastora, para mim o altar é um lugar tão especial, é um lugar de tanto valor, que você não tem noção da alegria que Deus colocou no meu coração quando eu fui convidada para limpar aquele altar. Eu falei, Senhor, o que acontece com essa diversidade de pensamentos entre filhos e filhas? Porque ao contrário disso, queridos, nós já ouvimos. Eu sirvo para limpar o altar, mas eu não sirvo para fazer isto, aquilo e aquilo outro. Como é difícil equacionar tudo isso dentro do corpo de Cristo. Como é difícil. Mas é necessário. Porque muitos que se sentem no auge da maturidade e no auge do conhecimento da palavra de Deus, são esses que ignoram ou que não valorizam as pequenas coisas dentro da casa de Deus. E é um cuidado que todos nós temos que ter. Eu falo de mim mesma. Amém? É um cuidado que todos nós temos que ter. Poucas pessoas nós vemos que têm um autoconhecimento, que têm muita presença de Deus, que se dispõem a fazer as pequenas coisas na casa do Pai. Olha, pastora, pastor, pode contar comigo. Eu ministro louvor, eu prego, eu oro pelas pessoas, mas eu estou disponível para lavar um banheiro, limpar uma cadeira. Eu estou disponível para limpar o altar. Eu estou disponível para limpar o piso da igreja. Queridos, nós aprendemos a servir a Cristo assim há muitos anos atrás. E hoje, a resistência e a dificuldade de entendimento das pessoas em relação ao que é servir a Deus, o que é servir ao corpo, é muito grande. E aí, quando nós vamos analisar a raiz de tudo isso, nós vemos que falta amor. Falta amor pelo que se faz. O amor, ele tem que ser aplicado em tudo o que nós fazemos. Talvez você não ame realmente, mas você tem que ter pelo menos um carinho por aquilo que você faz. Para quem você faz? Por que você faz? Quando nós arrumamos a nossa casa, nós empenhamos o nosso sentimento, não é? Quando nós fazemos alguma coisa para a nossa família, nós empenhamos o nosso sentimento naquilo que nós estamos fazendo. Vou arrumar tudo aqui embaixo, daqui a pouco todo mundo vai sair da cama, né?
vai encontrar tudo limpinho, vai encontrar um cafezinho pronto. Nós temos amor em servir aos nossos. E quando chega na casa de Deus, muitos encontram muita dificuldade em fazer as coisas para o Pai, em fazer as coisas ao seu próximo com amor. Tem alguns que nem aparecem, não é verdade? O problema não é você não aparecer uma vez ou outra, é você nunca aparecer. É você nunca se importar. É você nunca ligar para falar assim, olha, hoje não dá, mas a semana que vem pode contar comigo, porque da mesma forma como eu preciso faltar hoje, amanhã talvez você precise, então vamos ali, né? Mas vamos dar conta das coisas que é para Deus. Vamos dar conta das coisas que são para o nosso próximo, para a casa do Senhor. Vamos dar conta. Porque foi para isso que nós somos chamados. Uma das nossas maiores alegrias tem que estar em servir a Deus. E servimos a Deus, servindo uns aos outros. Amém? Glória a Deus. E ao longo dessa carta, o apóstolo Paulo, ele mostra que a base de toda a ética cristã é o amor e não o conhecimento. Eu fico imaginando a guerra travada do apóstolo Paulo com os intelectuais dentro da igreja de Corinto. Principalmente os gregos, né? Um povo muito aplicado ao estudo. Os romanos são um povo mais prático, né? Um povo mais de obra. Os judeus, um povo mais voltado à lei, mais voltado aos profetas. Os ricos, infelizmente, a maioria voltado ao dinheiro. Os pobres, muitas vezes, mais voltados às suas necessidades. Enfim, pensa como deveria ser difícil a tarefa de conseguir unir aquela igreja numa única visão e num único propósito. Glória a Deus. E o esboço do livro de Coríntios nos ensina muito. Paulo começa declarando os problemas da igreja com as divisões, com as visões incorretas. Um dos grandes problemas dentro das nossas igrejas são as divisões. E muitas vezes provocadas por visões incorretas. Visão incorreta de quem é Deus, visão incorreta de quem nós somos, visão incorreta sobre Cristo, visão incorreta sobre o corpo de Cristo, visão incorreta sobre os dons espirituais. E por aí vai, a lista é grande, né? A lista é muito grande. Um dos outros problemas que Paulo enfrentava ali era a falta de entendimento referente ao ministério apostólico. Eles questionavam muito o ministério apostólico, não conseguiam entender. E Paulo, sendo apóstolo, ele tinha que explicar a sua própria posição como tal diante daquela igreja. E aí nós vemos o total nível de imaturidade que eles tanto achavam que tinham e que na verdade não existia. Eles tinham problemas de disciplina, problemas muito sérios de disciplina. E Paulo começa a escrever, ele começa a dar àquele povo respostas às suas dúvidas. Eles tinham muitas dúvidas também em relação ao casamento. Eles tinham dúvidas em relação a comidas oferecidas, comidas certas para serem consumidas. E Paulo, ele começa a correção daquele povo em relação à liberdade. Eles não sabiam o ponto de início e o ponto do fim
da liberdade cristã que eles tinham, da liberdade espiritual que eles tinham. E Paulo começa ali a ensiná-los. Eles também tinham muitos problemas com assuntos doutrinários. Sabe, hoje, com tanta abertura que nós temos nas nossas igrejas, é difícil a gente falar, né, que as pessoas têm dificuldade em encontrar fontes de conhecimentos doutrinários. Não. Você tem os seus líderes, você tem os seus pastores. Nós estamos sempre pregando a palavra de Deus, nós estamos sempre ensinando a igreja do Senhor. Fontes nós temos. O problema é muitas vezes o desejo de ir atrás, né? Ou a disposição do coração em dar ouvidos àquilo que nos é ensinado, porque o tempo todo o Senhor está nos instruindo acerca de como nós devemos ser, acerca de como nós devemos proceder. Mas falando mais especificamente sobre o abuso da liberdade daquela igreja, nós vamos nos atentar aos dons espirituais e à espiritualidade daquela igreja que estava ferida, que estava comprometida. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele começa dizendo sobre os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo de Deus dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para adoração aos ídolos, aos quais não tem vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito. Eu entendo aqui que eles tinham dúvidas sobre quem era cheio do Espírito Santo de Deus e sobre quem não era cheio do Espírito Santo de Deus no meio deles. E ali o apóstolo Paulo começa a instruir. Olha, ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar cheio do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito. Então, se existem pessoas no meio de vós que estão declarando que Jesus Cristo é o Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus habita na vida delas. É porque o Espírito Santo de Deus está ligado ao seu espírito, dando a ela essa liberdade de declarar que Jesus é o Senhor. Hoje nós temos essa liberdade como igreja, queridos, porque hoje nós conseguimos professar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está na sua vida. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, porque hoje você tem essa condição. Então por que nos deixamos ser abatidos pelo inimigo das nossas almas, quando ele sopra aos nossos ouvidos e quando ele sopra aos nossos corações, dizendo que nós não temos nada a ver com o Espírito Santo de Deus? Quando a prova disso está nos nossos corações e está nos nossos lábios. Porque nós hoje temos a condição de declararmos que Ele é Senhor. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e diz assim para ele e para ela: o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque um dia você declarou Ele como Senhor da sua vida. Porque hoje aí no seu lugar onde você está, você pode dizer: Ele é Senhor. Jesus Cristo
é o Senhor. Aleluias. Nós glorificamos a Deus por isso, mas precisamos orientar a igreja em relação a isso, porque muitos estão passando por esfriamento espiritual, por acharem que o Espírito Santo de Deus mais um por acharem que o Espírito Santo de Deus não habita mais no seu interior, que não habita mais. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mesma mensagem de sabedoria, para outro o Espírito dá a mensagem de conhecimento, para outra pessoa o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito de poder para fazer milagres, a outra recebe o dom de anunciar mensagens de Deus, e ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito Santo e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outro dá a capacidade de interpretá-la ou interpretar o que essa língua quer dizer. Porém é um só o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja começaram a determinar que somente eram cheias do Espírito Santo quem falava em línguas estranhas. E ali o apóstolo Paulo começa a instruí-las. Olha, não necessariamente só quem fala em línguas estranhas é cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário que vocês entendam que o mesmo Espírito é o que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito que dá a um a capacidade de falar em línguas, a outro a capacidade de interpretá-las, a outro dom de conhecimento. E aqui segue toda a lista de dons. Paulo começa a dizer, olha, vocês precisam, em outras palavras, deixarem de serem ignorantes. Vocês precisam conhecer a verdade acerca da espiritualidade. Não dá para competir, né? Da espiritualidade na qual vocês hoje estão envolvidos. Vocês precisam compreender que aquele seu irmão que fala em línguas, ele é sim cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aquele irmão que tem o dom do conhecimento também é. Mas aquele irmão que tem somente a interpretação das línguas que aquele fala, ele também é cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele irmão que tem fé e que não fala em línguas e que também não tem o dom de interpretação, ele também é cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, o Senhor vem ministrar isso de forma muito poderosa nos nossos corações. Todos somos cheios do Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que confessamos o senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Mas o Espírito Santo é aquele que entrega a cada um habilidades diferentes para que o corpo de Cristo seja completo. Pastora, mas eu conheço pessoas que têm 2, 3, 4 dons. Sim, tem pessoas que têm mais de um dom
dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos compreender isso como se a pessoa fosse diferenciada no meio do corpo. Não é isso. Nós vamos ler um pouco mais para frente, nós vamos ver que todas as partes do corpo são essenciais. Todas. Que Jesus Cristo é o corpo e que nós somos os membros. Cada membro com uma capacidade específica no corpo, porém necessária. Nós vemos corpos disfuncionais, que não funcionam corretamente, quando um membro desiste ou tem um entendimento que não tem que funcionar daquela forma, mas tem que funcionar de outra. Por isso, muitas vezes, as nossas igrejas estão disfuncionais, porque a orelha não quer ser orelha, o nariz não quer ser nariz, não é? Aqueles que foram colocados como órgãos internos não querem ser órgãos internos porque não são vistos. Vamos continuar lendo. Versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e em todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas só um corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. Vamos parar aqui no versículo 21. Amém? Então, Jesus é o corpo, nós somos os membros. E todos os membros têm igual importância dentro do corpo. Seja a cabeça, seja a orelha, seja o pé. Como disse, se cada um resolver ser o que quer, se cada um quiser ser diferente do que aquilo que Cristo instituiu no meio do corpo, este corpo vai ser disfuncional. Ele não vai funcionar corretamente. O entendimento que nós precisamos ter, queridos, é que cada um foi chamado dentro do corpo de Cristo para uma atividade específica ou para algumas atividades específicas. E que se você sair do seu lugar, aquele lado vai desmoronar. Se você, como pé, deixar de ser pé, desistir de ser pé, o corpo vai ficar manco. Se você, como perna, deixar de ser perna, este corpo ele vai perder o equilíbrio. Vamos entender, em primeiro lugar, a posição na qual nós somos chamadas ou chamados e chamados por Deus neste corpo. Vamos aceitar a posição no qual nós somos chamados para este corpo.
Porque nós vamos dar conta daquilo que nós fazemos e daquilo que nós não fazemos. Já pensou? Naquele grande dia, o Senhor fala assim, mas eu te pus por mão, porque você não funcionou? Ah, porque aquela mão era muito grande. Ela era muito feia, né? Aquela mão tinha um dedo só. Eu não quis Deus por causa disso. Você por capricho vai responder isso para Deus? Ou eu, por capricho, vou responder isso para Deus? Nós vemos coisas que são realmente caprichos, não é? Eu, de maneira nenhuma, me submeto a tomar conta da faxina de uma igreja. Ou eu, de maneira nenhuma, me submeto a pregar praticamente em todos os cultos da igreja. Eu não me submeto a fazer desta forma. Existem coisas que realmente, quando estão totalmente fora do padrão bíblico, nós realmente não temos que nos submeter. Amém? Não temos. Não temos essa obrigação. Muito pelo contrário, temos a obrigação de não fazermos, né? Mas aquilo que está dentro do padrão da Bíblia, que cabe ao nosso chamado, nós temos por obrigação de fazer. Amém? E fazer com amor. Não fazer de qualquer forma, mas fazermos com amor, com carinho, com dedicação. Porque isso vai ser bênção para as nossas vidas e bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Agora vamos lá, versículo 22. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo. Todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Amém? Nós vamos entender aqui o que o Senhor fala conosco acerca das partes mais fracas do corpo. O que você entende talvez como a parte mais fraca do seu corpo? Uns cílios, por exemplo. Uma sobrancelha, não é? Bigode nós mulheres dispensamos. Mas uns cílios, uma sobrancelha, são partes que, para alguns, é desnecessário, né? Você olha assim no espelho, para quê? Principalmente as mulheres, eu tenho que fazer, eu tenho que pintar, né? Para que esses cílios? Enfim, eu tenho que ficar me preocupando em pôr mais pelo nele, em pôr maquiagem, né? Para aquelas mais vaidosas. Talvez as partes que nós achamos menos necessárias, mas que na verdade têm a sua importância. As sobrancelhas, elas ajudam a proteger os nossos olhos, como os cílios, não é? Do frio, da chuva, do calor, da poeira, do ar quente, do ar frio. São partes que parecem apenas detalhes, mas que fazem total diferença nas nossas vidas. Vai na frente do espelho sem uma sobrancelha. Não é? As mais vaidosas, ou os mais vaidosos. Vai na frente do espelho sem os seus cílios. Além de serem necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, faz bem para a nossa autoestima, né? Então, são partes necessárias, precisam estar ali. E aquelas que são menos
honrosas, mas vamos falar primeiro sobre as mais fracas. Na verdade, nós já falamos. Vamos falar sobre as menos honrosas. São as que tratamos com mais honra. Aqui no rodapé da minha Bíblia, explica as partes menos honrosas como as partes sexuais do corpo humano. Essas partes, a tendência natural é que nós venhamos ter mais cuidado. Venhamos cobri-las para que elas se tornem honrosas. Essas partes o Senhor também coloca como partes extremamente essenciais dentro do corpo de Cristo e que precisam ser vistas com honra, não com desonra, porque Deus as criou, Deus as fez com uma determinada finalidade e elas estão ali porque são necessárias. Sabe, aqueles membros que nós achamos os menos honrosos no nosso meio? Eu não, pastora. O irmão da minha direita, o irmão da minha esquerda. Para mim, todo mundo é igual. Glória a Deus, aleluia, que o seu coração continue assim. Mas existem aqueles, queridos, que fazem essa diferença no meio do corpo. Olha, aquele irmão, ele pertence a um alto escalão militar, enfim, ele é honroso. Eu aceito, eu recebo dentro do corpo de Cristo. Aquele ali é um ex-presidiário. É uma pessoa que não é considerada honrada no meio da sociedade. Mas se o Senhor o inseriu no corpo, ele é importante. Amém? Se o Senhor o inseriu no corpo, ele é necessário. E ele faz a diferença onde ele foi colocado. É este tipo de entendimento de diferenças que existia lá naquela igreja, que hoje existe no nosso meio, que o Senhor está falando conosco, para que nós venhamos resolver estes problemas entre nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E o interessante aqui, no versículo 26, se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Um grande problema que nós encontramos dentro das nossas igrejas é que muitos não se compadecem do sofrimento uns dos outros. Precisamos nos compadecer do sofrimento uns dos outros, como se fosse o nosso próprio sofrimento. Talvez nós não venhamos conseguir ajudar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais próxima. Nós precisamos nos preocupar em nos movimentar de alguma forma para auxiliarmos aquela parte que está com problema, que está em estado de sofrimento. Talvez uma palavra, talvez uma ligação, talvez um ato profético, amém? Talvez um joelho dobrado no chão, talvez um propósito em conjunto. Olha, irmão, eu sei que você está passando por isso. Vamos orar 7 dias nesse propósito, orar, jejuar, porque a sua vitória é a minha vitória, a sua alegria é a minha alegria. E vamos juntos. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Existe algo terrível no coração do ser humano e que não pode estar nos nossos corações. É quando nós nos entristecemos ou sentimos inveja do outro que é elogiado. Isso não é ser corpo. Isso não é ser corpo. Um membro não pode disputar com o outro. Já pensou sua perna direita disputando com a sua perna esquerda e uma querendo passar rasteira na outra? Onde que a gente vai chegar? Não é? A sua mão brigando com a sua cabeça e batendo nela para ela parar de funcionar? Como é que a gente vai chegar em algum lugar? Não. Se você alcançou
se você obteve vitória, se você hoje está numa condição de ser elogiado, eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso me alegrar com seus resultados positivos. Porque estamos ligados e de alguma forma nós somos abençoados com a vitória uns dos outros. De alguma forma. Você pode pensar assim, que aquele irmão comprou um super carro. Isso não tem nada a ver comigo. A felicidade é dele, a alegria é dele, né? Não vou falar o problema, mas a bênção é dele. Tem a ver com você sim, porque ele professa a mesma fé. Ele é cheio do mesmo Espírito. Porque ele também é filho de Deus. Porque ele trabalhou, ele se esforçou, ele orou de alguma forma, Deus abriu as portas para ele. Glória a Deus, aleluias por isso. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar, é um irmão que vai me abençoar. Eu tenho certeza que se um dia a igreja precisar, é um irmão que vai ter condições de ajudar a igreja. Vamos olhar as coisas por um outro ângulo. E é este olhar que o apóstolo Paulo está nos convidando a ter através das Sagradas Escrituras em Cristo Jesus. Amém? Versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é a parte deste corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, e em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajuda, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos têm o dom de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Em algumas versões, essa última parte do versículo 37, melhor, 31, perdão, é que eu estou sem óculos, não estou enxergando direito. 31, ele diz assim: porém eu vou mostrar a vocês o caminho do amor, que é o melhor de todos. Amém? Concluindo, todos vocês são corpo de Cristo. Cada um como um membro, mas vocês fazem parte do corpo de Cristo como membros. E é necessário que vocês entendam que Deus instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, uns com o dom de falar em línguas, outros de curar, outros de interpretar essas línguas. E é importante que cada um esteja no seu devido lugar. Mas eu ainda instruo vocês, quando vocês forem pedir para Deus, ou quando vocês forem escolher todos os dons que Deus tem colocado à frente de vocês, vocês escolham os melhores. E o que é melhor para o corpo de Cristo, queridos, é aquilo que a igreja precisa. É aquilo que a igreja precisa. É aquilo que o corpo precisa. O problema é que muitos membros estão escolhendo os dons que eles acreditam que eles precisam para o seu próprio benefício e não para o benefício do corpo. Este mundo extremamente individualista nos fez individualizarmos a escolha dos dons da igreja. E por isso estamos fracos. E por isso, estamos deslocados. E por isso, estamos com os nossos corações, as nossas mentes cheios de questionamento e de insatisfação. Porque
não nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus para sabermos qual é a vontade do Pai para nós como membros deste corpo. Pessoas perguntam assim, para muitos líderes, como que eu descubro o meu chamado? Como que eu descubro o meu propósito? Como que eu descubro o que fazer na casa de Deus? Você vai descobrir fazendo. E você vai descobrir fazendo aquilo que o Senhor colocar para que você faça no momento. Esses dias eu estava conversando com o evangelista Paulo e nós estávamos dizendo, né? Que na obra de Deus, na verdade, pela necessidade ou pela falta do funcionamento correto de um membro do corpo, nós temos que aprender a fazer de tudo, não é? Nós, como líderes na casa de Deus, principalmente como pastores, nós aprendemos a fazer de tudo. Porque o corpo precisa funcionar. Mas é por isso que há um desgaste muito grande da nossa parte, porque fazemos coisas que muitas vezes não é da nossa competência, mas precisamos fazer. Se chegamos na igreja, um diácono ou um obreiro não está devidamente posicionado, quem vai fazer a recepção? Nós. Se chegamos na casa de Deus, as cadeiras estão fora de ordem, quem vai fazer? Nós. Se chegamos na casa de Deus com tantos instrumentos para serem tocados, e não existem músicos que se habilitem a tocar, a louvar ao Senhor, principalmente gratuitamente, de bom coração, né? Quem precisa fazer o louvor? Nós. Nós somos treinados para isso e nós fazemos isso com muito amor. Porém, vai chegar um momento em que a igreja vai atingir um patamar onde nós não vamos ter mais condições de fazermos de tudo um pouco. É aí aonde o próprio Deus vai fazer a cada um entender o que nós estamos dizendo para vocês. É necessário que você assuma a sua posição como membro, porque ou você está, ou você não está. Ou você é meu filho, ou você se declara como não sendo. Ou você assume que você é uma pessoa que um dia ergueu as suas mãos e aceitou a Cristo Jesus, e que hoje você é cheio do Espírito Santo de Deus, pronto, totalmente habilitado, aleluias, para tomar conta da sua vida e totalmente habilitado para servir aqueles pelos quais eu tenho colocado no seu caminho, ou não. É assim, gente, em todas as áreas das nossas vidas. Se você assume um compromisso em um laço de matrimônio, em um casamento, ou você está com a pessoa, ou você não está. Não existe um meio termo, não é? Você estando, você tem as suas obrigações como esposo, como esposa, como mãe, como pai. Não tem como dizer, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Não tem. Senão a sua casa não vai funcionar, a sua família não vai funcionar. E não funcionando, você corre um grande risco de perdê-lo. As coisas na casa de Deus são assim. Se não funciona, não somos nós, pastores, que temos a alegria em tirar, em trocar, em substituir. Não somos nós. É o próprio Deus que fala, olha, a responsabilidade maior está sobre vocês. E o meu corpo precisa funcionar. Chama o meu corpo. Faz a cada membro entender que foi chamado para algo específico. E que este algo específico precisa acontecer. Porque eu tenho chamado a cada um para a sua devida posição. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, nós vemos
O apóstolo Paulo ali com uma lição espiritual muito grande no meio daquela igreja. Olha, enquanto vocês estão aí com dúvidas sobre os maiores dons, enquanto vocês estão aí com dúvidas sobre quem é maior dentro da hierarquia na casa do Senhor, eu digo a vocês que independente do dom, independente do grau hierárquico que você esteja inserido dentro do corpo, o importante é que você faça e faça com amor. Amém? O maior dom de todos que precisa existir no meio da igreja, no seio da igreja, é o dom do amor. Este precisa cobrir todos os outros, precisa estar por cima de todos os outros, fazendo com que todos os outros funcionem em perfeição. Amém? E aí ele diz assim, um hino de amor ao cristão. Este capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é muito conhecido. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, de ter todo o conhecimento, de entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, de nada isso valeria. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro e nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se quando alguém faz o que é certo, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, porque o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas se acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. E o que era? E agora vemos o que é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecereis perfeitamente assim como eu sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas importantes para vocês: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amém? Este texto é lindo, queridos. Este texto, ele veio para curar toda a enfermidade daquela igreja. Este texto, ele vem para curar as nossas vidas, para dizer para nós que todo o nosso conhecimento, ele vai se esvair. Toda a nossa imaturidade vai se acabar. Quando nós tivermos o encontro com aquele que é perfeito, quando nós estivermos face a face com aquele que veio para nos trazer a salvação, tudo vai se acabar. Sabe, todas aquelas briguinhas e todas aquelas meninices que estavam acontecendo ali no livro de Coríntios, aqui no livro de Coríntios, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele derrama o remédio para aquele povo. E o Senhor hoje, ele derrama este remédio sobre as nossas vidas. Olha,
tudo que vocês têm considerado, mais isso, mais aquilo outro, tudo isto é imperfeito diante da minha perfeição, que um dia se estabelecerá sobre a sua vida nos céus dos céus. Amém? Tudo isto é imperfeito, mas o que precisa permanecer no meio de vocês, a fé, a esperança e o amor. E o principal deles, o amor. Vamos deixar de lado todas essas preocupações, todas essas indagações. Vamos começar a deixar de lado toda a nossa meninice. E vamos começar a nos apropriar do que é mais importante para nós como corpo de Cristo. Fé. Fé de que as coisas podem ser diferentes no meio da igreja do Senhor. Fé de que as coisas vão ser diferentes na sua vida. Esperança de que o melhor de Deus está preparado para cada um de nós. Ainda que nós não estejamos enxergando, nós precisamos permanecer com esperança nos nossos corações. E principalmente a esperança de um dia estarmos face a face com esse Deus que nos formou, com esse Deus que nos criou e que tem preparado uma vida eterna para cada um de nós. E vamos permanecer acima de tudo, de tudo, de tudo. Comece a enxergar isso como uma cobertura espiritual muito grande na sua vida, como uma cobertura espiritual muito grande no meio da igreja do Senhor, o amor. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos orar a Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui como membro colocado pelo Senhor neste corpo. Não estou me sentindo um membro colocado por homens, mas um membro colocado pelo Senhor neste corpo. E eu digo ao Senhor, eu quero, não que eu preciso, eu quero funcionar devidamente dentro deste corpo. Porque precisar é uma coisa, querer é outra. E Deus, Ele age, queridos, de acordo com aquilo que nós permitimos com que Ele venha fazer. Eu quero, Senhor, funcionar perfeitamente dentro deste corpo. Eu quero colocar diante do Teu altar toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento. Eu quero colocar, Senhor, diante do Teu altar toda a maturidade espiritual que eu acredito que eu tenho, Senhor. Para que o Senhor venha aperfeiçoar tudo isso em amor. Amém? Deus não está dizendo assim para você, é proibido, é feio, é pecado você ter conhecimento. É proibido, é feio, é pecado você ser ou se sentir maduro espiritualmente, não. Deus está dizendo para mim e para você, eu preciso que você entregue todas essas coisas no meu altar para que eu venha aperfeiçoá-las em amor. Amém? Que todos os seus dons, sejam eles quais forem, sejam entregues no meu altar para que eu venha aperfeiçoá-los em amor. Que toda posição ministerial, seja ela qual for que eu tenha te colocado, aleluias, seja depositada no meu altar, para que eu venha te usar com amor. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, glorificamos ao Senhor. E como membros, abre os teus lábios e fale com Deus, amém? Coloca aquilo que está no teu coração, coloca aquilo que a palavra de Deus moveu no seu coração neste momento. Deus, o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, como membros de Cristo na Tua presença. Membros do corpo de Cristo na Tua presença, Senhor. Senhor, e nós pedimos a Ti, nos capacita, Senhor. Nos faz entendermos, Deus, que todo o nosso conhecimento precisa estar em Ti.
que toda a nossa maturidade espiritual precisa estar em Ti, que todos os nossos dons espirituais precisam estar em Ti, Deus. Senhor, nos faz compreendermos, Senhor, que toda a posição ministerial que o Senhor tem nos dado precisam estar em Ti, porque um dia foi o Senhor que deu, foi o Senhor que entregou, foi o Senhor que colocou, ó Pai, para que nós viéssemos funcionar perfeitamente no Teu corpo. Deus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela rica oportunidade que um dia, Senhor, nós tivemos, Deus, de aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, pela rica oportunidade, Deus, de um dia, Senhor, sermos cheios do Teu Santo Espírito, Deus, capacitados pelo Senhor, chamados pelo Senhor para toda boa obra na sua casa, para o perfeito funcionamento do Teu corpo, Deus. Nós glorificamos a Ti, Senhor, e agradecemos ao Senhor, e colocamos diante do Teu altar toda a nossa insatisfação, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem feito com que nós venhamos entrar nas nossas igrejas e dizer: eu não quero assim, eu não faço assim, eu não acredito assim, eu não ajo assim, eu não quero, no nome do Senhor Jesus Cristo. E essas coisas, Deus, tem paralisado a muitos, Deus, tem impedido a muitos de serem frutíferos, de serem abençoados, de serem abençoadores, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor: cura a Tua igreja, Pai, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, derramando sobre ela fé, esperança e amor, derramando, Senhor, sobre cada um, Senhor, fé, esperança e amor, e que o maior de todos, Senhor, seja a nossa cobertura neste lugar, seja, Senhor, a nossa cobertura no serviço, Senhor, no sacerdócio da Tua casa, meu Pai. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor em abrir uma porta, Senhor, o amor, Senhor, em arrumar as cadeiras, o amor, Senhor, em lavar um banheiro, o amor em pregar a Tua palavra, Deus, o amor, Senhor, em limpar o Teu altar, em recepcionar os nossos irmãos, o amor, Senhor, em louvar e adorar, Pai, o amor, Senhor, em todas as coisas, Pai, esteja sobre as nossas vidas, seja, Senhor, a nossa cobertura, Deus, neste sacerdócio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que um dia entrou no seu coração, ou na sua mente, seja por obra maligna, amém, seja por palavra de homens, seja pelo sopro de Satanás na sua alma, no nome do Senhor Jesus Cristo, quebrado por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo você como um membro em perfeito funcionamento dentro do corpo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo na autoridade do sangue de Cristo Jesus, a fé que você não tinha quando você entrou aqui neste lugar, preenchendo o teu coração. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, a esperança que você não tinha em dias melhores, a esperança que você não tinha de que as coisas iriam acontecer, estabelecida sobre o teu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E profetizo acima de tudo o amor de Deus instaurado no teu coração, te capacitando, aleluias, a servir a Deus, te capacitando a servir ao teu próximo, te capacitando a servir a todos aqueles quanto o Senhor mandar para que você sirva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra ao nosso pastor, que estará dando continuidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é especial. Somos especiais. Por isso, Deus tem exercido o seu amor de maneira tão forte sobre as nossas vidas. Amém?